Fala galera, tudo bem com vocês aí? Tranquilo? Hoje eu vou falar sobre algo muito importante e indispensável para você que quer imigrar para o Canadá, que é sobre o IELTS. Então eu vou contar sobre como que foi a minha experiência com o IELTS, como que eu me preparei. Eu tive que ir para Calgary fazer a prova, eu tive que dormir no aeroporto e no fim deu tudo certo. E aí eu vou contar aqui no vídeo de hoje como foi toda essa novela aí com o IELTS. E para início de conversa, é importante que vocês entendam do meu nível de inglês, né? Mais ou menos. Eu sempre fui uma pessoa que, tirando o que a gente tem de aula de inglês na escola, né? Eu não estudei muito, né? Eu estudei, se for somar todos os anos aí de indas e voltas, eu devo ter estudado em escola particular de inglês, talvez uns 4 anos, por aí. Então, eu sempre gostei da língua inglesa, sempre achei bonito e tal, mas nunca fui uma pessoa que estudou muito, porque eu conheço pessoas que estudaram 8 anos, sabe? Que isso faz muita diferença, você tem uma base de inglês boa, sabe? E eu fui uma pessoa que foi sempre mais da parte prática. Eu comecei a minha carreira, me formei, fazia estágio multinacional e aí eu comecei a praticar inglês na empresa, né? E isso ajudou a destravar um pouco. E nas outras empresas que eu fui trabalhando também, eu sempre meio que me forçava a usar o inglês, sabe? Sempre acabava atendendo mais os gringos que vinham visitar a empresa e tal. E isso ajudou, mas a base de inglês faz toda a diferença. E o nosso plano inicial, né, de imigração aqui era mais pelo lado da minha esposa, que minha esposa estudou muito mais inglês do que eu. Tenho que admitir, tem o inglês bem melhor do que eu, né, porque ela estudou mais, isso faz diferença. Quando você estuda mais inglês, você tem uma base melhor, sabe, você tem uma eloquência melhor, fala melhor, tem mais vocabulário, né, a gramática melhor. Quando você está mais na prática, você estudou pouco e usou mais a prática, né, você vai meio que enrolando, come umas palavras, entendeu? But the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. Então, o plano inicial era a gente chegar aqui e tal, e depois de um tempo, ela puxar o processo migratório. Mas aconteceu, foi por conta do BCPNP, da minha profissão, né? Acabou que o negócio virou pra mim. Aí quando a gente descobriu que, ó, BCPNP, cara, vou ter que fazer o IELTS mesmo, agora tá comigo o negócio. Vou ter que, sei lá, estudar, me preparar pra esse tal de IELTS aí, que é o que vai decidir se eu vou conseguir ou não, né? E aí que o bicho começou a pegar. Os caras estão ali brincando de futebol americano com o cachorro. O cachorro pegou a bola ali. Então, e aí, por conta do BCPNP, a minha nota no IELTS teria que ser muito mais baixa do que a nota que você geralmente tem que tirar por conta do Express Entry. Então, por conta do Express Entry, geralmente as pessoas têm que tirar a CLB 9, né? E eu tinha que tirar a CLB 7, se não me engano. Eu tive que tirar 6,5 em Speaking e 6 nas outras bandas. Então foi algo que ajudou e muito, né? Você ter que tirar uma nota bem menor. E pra você ter uma ideia, essa nota que eu tive que tirar de 6,5 e 6 nas outras, né? Foi uma nota que, assim, a nota que você precisa tirar pra você entrar num college aqui. Então é realmente um inglês muito básico, né? Você tem que se preparar pra isso, mas você tem que ter um nível, assim, avançado, mas nada muito absurdo pra conseguir essa nota, né? Tem que só, entre aspas, se preparar se você já tem um inglês bom. Então eu já comecei assim o processo, né, de preparação já meio, vou falar, meio tranquilo assim, entendeu? Porque, pô, é o mínimo que tem que tirar, velho. Tá? Pô, se eu não conseguir tirar isso aí, como é que faz, né? Pode largar a mão, já tô aqui, trabalho em empresa já, falo inglês todo dia, então isso aí foi meio que... Sabe quando um time grande vai jogar com um time pequeno? Você já entra assim meio
nos estudos, né? Já entra meio tranquilo assim, achando que vai ganhar a qualquer momento e tal. Então hoje eu percebo que isso meio que atrapalhou um pouco na preparação, que eu devia ter estudado muito mais, né? Porque a nota que eu tirei, eu vou contar até o final, mas vocês não vão acreditar. E falando em estudo e preparação para o IELTS, não poderia deixar de agradecer a Gi, né, do Casal Nerd do Canadá. Que eles, né, o casal são grandes amigos nossos aqui. E ela me ajudou bastante, né, nesse processo, me deu várias dicas de como estudar e tal. Eu acabei que eu não fiz uma preparação com ela, mas eu deveria ter feito, mas eu não fiz. Só que ela me ajudou demais. Na verdade, ela também que deu as aulas de preparação para o IELTS para minha esposa, para fazer o IELTS do college, né? E também deu tudo certo. Então, obrigado aí, Gi. Bom, quem sabe a gente fala um pouco mais especificamente só de IELTS, com mais detalhe, porque eu só tô aqui para relatar a prática. A parte mais de detalhe, talvez você vai ter que chamar ela aí. E na parte prática de preparação para o IELTS, né? Por exemplo, listening, você tem que ficar ouvindo, né, um texto, ouvindo perguntas, conversação, e aí você responde. Então, do jeito que eu treinei pro listening, eu ficava dia sim, dia não fazendo... Tem vários sites que você pode, vou até deixar um aí, que você pode fazer os testes de listening do IELTS passado, e aí ele corrige para você, te dá as respostas. Então foi uma boa maneira de eu ir baseando como é que eu tava, né, e também é para saber como é que seria a prova, né? Isso ajudou bastante. Não que vai cair questão igual, mas dá uma noção do que você tem que se preparar, né? E outra coisa também foi até a Gi que me deu essa dica, que é você ter um aplicativo que você consegue ficar ouvindo conversação em inglês, notícias em inglês. E é bem legal, porque você treina também treinar aí esse sotaque britânico, cara. Eu sei que até gaguejei pra falar que eu nunca gostei de sotaque britânico, né? Sempre tive aula, nas aulas que eu fiz de inglês, sempre era com sotaque americano. Nas empresas que eu pratiquei inglês, que eu conversava, era sempre com sotaque americano. O britânico eu nunca gostei, sempre achava meio, sei lá, meio chique demais, sabe? E aí como é que é a vida, né? No fim das contas eu tive que me preparar com sotaque britânico mesmo, raiz. E aí esse aplicativo é bom porque me ajudou a treinar o ouvido um pouco a entender, porque no começo eu não entendia praticamente nada, cara. E aí tem também o speaking, né? O speaking você consegue ver vídeos no YouTube, e é isso que eu fazia basicamente. Pesquisava sobre o assunto no próprio site, porque tem modelos, tem palavras-chave que você deve falar enquanto você está fazendo o speaking, então tentei me preparar dessa maneira. Depois do speaking tem o reading, que é você ler, né, você interpretar texto. Essa era a parte que eu tinha mais facilidade, que eu acabei estudando menos, né, porque também tem simulado disso na internet, que era o que eu fazia bastante também. Eu fazia mais simulado de listening, menos de reading, né, porque era onde eu já quase praticamente do começo já conseguia a nota mínima que eu precisava, né. Então foi que eu me preparei menos e também tive menos dificuldade. E por último, e não menos importante, tem o writing, né? Que é a redação, né? Que tem um certo modelo que você deve seguir de redação, né? Que aí como é que faz diferença você ter uma boa gramática, um bom vocabulário, né? E aí que eu comecei a ver que o negócio estava apertando. E aí eu comecei a estudar um pouco mais de gramática, vocabulário, porque aí que na hora de escrever, aí que é complicado. E aí que vem a necessidade de eu ter que voar para Calgary para fazer a prova, porque a minha letra, como vocês sabem, vejam o vídeo aí do meu primeiro inventário na empresa, minha letra é praticamente ilegível, né? Então eu fazer essa parte de writing em um lugar que o teste seria escrito, eu ia perder muito ponto na redação. Então tive que achar um lugar para eu fazer esse teste computer based, né? Que aí você faz o teste no computador. E aí, naquela época, né, como se fosse muito tempo atrás, mas pouco mais de um ano atrás, só tinha o mais próximo daqui era Calgary, né? E aí eu tive que fazer lá. E aí começou uma outra novela.